O Brasileirão já acabou há mais de uma semana, porém ainda tem campeonato nacional aqui na América do Sul que vai ser decidido numa reta final insana. E obviamente eu tô falando do campeonato argentino, como vocês viram pela thumb desse vídeo. Então bem, nesse vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre essa disputa tripla, né, pelo título argentino de 2024 e como essa disputa pode influenciar na vida de Corinthians e Bahia na pré-Libertadores do ano que vem. Meus queridos, é isso mesmo, né? O campeonato argentino ele ainda tem coisa para ser definida, né? Principalmente os campeões e também os classificados para a Libertadores e para a pré-Libertadores, o que mais vai interessar esses dois clubes brasileiros para a temporada de 2025. Então esse vídeo de hoje, né, eu vou fazer uma pequena divisão. De início, eu vou falar aqui sobre essa disputa pelo título argentino e posteriormente como que Bahia e Corinthians vão ter a vida afetada por conta dessa disputa. Então bem, sem mais delongas, né, já vou colocar aí a tabela do campeonato argentino na tela para vocês verem. E vocês podem perceber que nós temos os três principais clubes que estão na disputa pelo título. Vélez Sarsfield, que está atualmente, né, na liderança com 48 pontos, liderando por conta da diferença por saldo de gols, né? Tem um saldo de gols infinitamente maior que o segundo colocado, o Talleres, que também tem 48 pontos e vem num momento muito melhor, né? Como vocês podem perceber, 5 vitórias seguidas, porém tem um saldo de gols muito menor que o do próprio Vélez e por conta disso fica na segunda colocação. E o terceiro e último time que pode se sagrar campeão argentino neste próximo domingo é justamente o Huracan, né? Vem em terceiro com 46 pontos e precisa de uma combinação de resultados um pouquinho mais complicada para se sagrar campeão argentino, né? Diferentemente das outras duas equipes, não depende somente de si para ser campeão. Porém, ainda assim, a possibilidade existe. E agora partindo para os confrontos dessas equipes, né, para ver quem realmente vai se sagrar campeão argentino. Nós temos o primeiro e o mais interessante, o Vélez enfrentando o próprio Huracan às 7h30 do próximo domingo, jogando em casa. Um jogo extremamente complicado para as duas equipes, né, como vocês viram, vem de momentos um pouquinho turbulentos, né, o próprio Vélez vem de derrota na última rodada do campeonato argentino, e o Huracan tem um momento tanto quanto oscilante, né, 2 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Então realmente é um jogo extremamente aberto por duas equipes que querem muito se sagrar campeões. E o Vélez ainda tem uma questão, né, porque acabou de perder a Copa da Liga Argentina para o 20º colocado do campeonato argentino, né, então vem mais pressionado porque tinha 2 possibilidades de título nessa semana e já perdeu uma, então se perder a segunda, vai instalar uma crise no clube. E o Huracan precisa muito vencer o campeonato argentino, não só para se sagrar campeão, né, o que seria uma glória assim inimaginável para a história do clube, porém também tem vaga na Libertadores do ano que vem ameaçada. Ainda vou chegar nesse ponto quando eu for falar de Bahia e Corinthians. Já do outro lado, né, do outro time que também está nessa disputa pelo título, nós temos o Talleres, que tem um confronto muito mais tranquilo. Enfrenta o Newell's Old Boys jogando em casa também às 7h30, um time que está na metade de baixo da tabela do campeonato argentino. Então o Talleres realmente vai ter uma vida extremamente tranquila para essa última rodada. E vai depender do resultado, né, de Vélez e Huracan para ver quem vai ser o campeão argentino. A gente vai ter de fato um cenário muito intenso, né, aberto até o último minuto das duas partidas e que qualquer uma das 3 equipes podem se sagrar campeãs. O meu palpite, né, a minha aposta seria no Talleres, porque o Vélez vem desse baque de perder a Copa da Liga Argentina, né, o equivalente à Copa do Brasil para os hermanos, e enfrenta o Huracan, que é um adversário que também vai entrar para ganhar, porque ainda tem matematicamente a possibilidade de ser campeão, embora seja muito pequena, né? O Huracan ele tem que vencer o Vélez e ainda tem que contar com o empate do Talleres contra um time que tá à metade de baixo da tabela. Um cenário muito mais complicado. E por conta disso, né, eu coloco o Talleres, na minha opinião, né, como o favorito para ser campeão argentino de 2024, porque, gente, vai enfrentar um adversário muito mais fácil, enquanto os outros 2 concorrentes vão acabar se matando, e o Talleres ia vir de um momento assim, muito, infinitamente melhor, né, 5 vitórias seguidas, então realmente, eu coloco eles como os favoritos para serem campeões argentinos de 2024. E bem, passamos do bloco em que o único foco realmente era os argentinos, agora vamos para o que interessa pra gente brasileiro, que é como que a vida de Bahia e Corinthians vai ser influenciada pelo campeão argentino. Bem, meus queridos, vou botar novamente a tabela para vocês na tela, né, nós temos alguns clubes, né, deste top 6 que já estão classificados, já tem vaga garantida na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Vélez Sarsfield, né, que está atualmente liderando o campeonato. Talleres e o Racing, né, atual campeão da Conmebol Sul-Americana, já estão garantidos na fase de grupos da Libertadores de 2025. O Huracan não tem vaga garantida em nada, nem na pré-Libertadores, e por conta disso, né, vai brigar até o último minuto para tentar ser campeão argentino e assim disputar a principal competição de clubes da América do Sul. Enquanto o nosso querido River Plate, ele tem vaga garantida na Libertadores, porém não na fase de grupos. Atualmente, o River ele ainda pode disputar a pré-Libertadores, e eu ainda vou comentar, né, como que isso aí pode acontecer. E o nosso querido Boca Juniors, atualmente não tá nem na Liberta. Tá indo novamente para a Sul-Americana, o que seria novamente um vexame na história do Boca Juniors, né, porque é um clube que tá acostumado a disputar a Libertadores. E bem, este é o atual cenário das equipes. Como que isso aqui vai influenciar realmente Bahia e Corinthians?
Gente, como eu disse, o Huracan ele é a única equipe dessas 6 primeiras que não tem vaga garantida na Libertadores. Então, em caso de o Huracan ele ser campeão argentino, ele irá naturalmente ganhar uma vaga para a Libertadores. E aí, o que aconteceria, né? Como isso iria influenciar a vida de Bahia e Corinthians? O River Plate, que como eu disse, ainda não tem vaga garantida na fase de grupos da Libertadores, iria ir para a pré-Libertadores. E aí teria a chance, né, de acabar enfrentando o Bahia ou o Corinthians num eventual, né, chaveamento. Porém, o caso mais provável, como eu disse, né, é de ou Vélez ou Tájeres, né, como eu disse, o meu favorito para ser campeão é o Tájeres, serem campeões argentinos. O que aconteceria, né, neste cenário? Você tem uma tabela completa, né, do campeonato argentino, porque essa questão de abertura e clausura, né, deles deixa tudo uma várzea. Porém, nesta tabela, né, hierárquica geral, o River Plate ele está melhor colocado que o Huracan. Então, caso alguma das equipes, né, que já tem vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem, garantida, no caso Vélez ou Tájeres, vençam o campeonato argentino, aí essa vaga na fase de grupos, ela não seria herdada pelo Huracan, ela seria herdada para o River Plate. E aí o River Plate ele passaria a disputar a fase de grupos da Libertadores. E vocês sabem quem iria para pré? Não seria também o Huracan. Inacreditavelmente, seria o Boca Juniors. E aí o Boca Juniors ele iria para a pré-Libertadores, né, e teria essa chance de enfrentar Bahia ou Corinthians. Acredite se quiser, o campeonato argentino às vezes ele pode ser mais confuso que o campeonato carioca, né? Vai entender. Mas bem, este é o cenário que pode influenciar, né, Bahia e Corinthians. É claro, hoje, né, no cenário atual do futebol sul-americano, Bahia e Corinthians são infinitamente melhores que este Boca Juniors, que é muito capenga. E também eu acho que tem um jogo muito franco e talvez seja até favoritas contra este River Plate, que tomou um pau do Atlético Mineiro, né, na semifinal da última Libertadores, né, de 2024. Isso é um fato, as equipes brasileiras chegam em melhor momento, são favoritas quando vão enfrentar qualquer equipe do continente. Porém, é óbvio que enfrentar o River Plate, que tem um elenco muito melhor que o do Boca Juniors, é mais complicado. Seria mais chato. E ainda tem toda a questão do mais monumental. Tudo bem, o Boca ainda tem a questão da La Bombonera, porém é um elenco fraquíssimo. Então, a vida de Bahia e Corinthians seria facilitada, na minha humilde opinião, né, se enfrentassem o Boca Juniors nessa fase de pré-Libertadores, ou se pelo menos dividisse essa fase de pré-Libertadores com o Boca, porque não necessariamente vão enfrentar, né, vai existir a chance, por aí vai depender de chaveamento e tudo isso aí eu vou falar aqui no canal quando a gente tiver realmente os times da pré-Libertadores definidos, o chaveamento tudo certinho, vai ser tema de vídeo aqui. Porém, é óbvio, como eu disse, enfrentar este Boca no atual momento é muito mais fácil do que enfrentar o River. Então, nessa rodada final, o que eu recomendo para torcedores tanto de Corinthians quanto de Bahia é torcer para ou Tájeres ou Vélez Sarsfield, né, serem campeões argentinos, porque assim, quem irá herdar a vaga na fase de grupos será o River Plate, né, essas duas equipes irão escapar deste colosso do futebol sul-americano e que tem um bom elenco, embora, né, tenha sido amassado pelo Galo na semifinal da Libertadores, como eu disse, e assim iriam dividir uma pré-Libertadores com um time que é um pouquinho mais acessível atualmente, que é o Boca Juniors. O que, embora tenha a La Bombonera, né, que é um peso gigantesco, tem toda aquela pressão, tem o fator casa muito forte, não salva este elenco péssimo, fraquíssimo, modorrento que o Boca ele tem hoje em dia. E no geral é isso, Bahia e Corinthians irão conhecer, né, o chaveamento, o caminho que vão ter que percorrer pela pré-Libertadores para chegar na fase de grupos da principal competição de clubes da América do Sul, após o fim do campeonato argentino no próximo domingo às 7h30. A depender do campeão, vou ter o adversário mais complicado ou mais fácil. E posteriormente, né, tem que ver toda a questão de chaveamento, porque ainda tem outras boas equipes nessa fase de pré-Libertadores, né, eu ainda vou fazer um vídeo como eu comentei, né, sobre isso. Mas quanto ao campeonato argentino, né, no geral é isso. A gente vai ter uma reta final brigadíssima, com um confronto direto entre dois dos três clubes que brigam para ser campeões, enquanto o Tájeres também é uma excelente equipe e tem totais condições de vencer o Newell's Old Boys com certa tranquilidade em casa, e dependeria de um empate, né, do Vélez Sarsfield com o Huracan para se sagrar campeão argentino. E também vai ter toda essa questão de influência na pré-Libertadores e na vida de Bahia e Corinthians, como eu disse. No geral, é isso. A gente ainda vai ter muito entretenimento no futebol sul-americano. E pra você que vai estar sem fazer nada aí no próximo domingo às 7h30, eu recomendo ligar a TV e assistir, né? Porque a gente vai ter definitivamente uma reta final maluca e disputada. Não no mesmo nível que o Brasileirão, né? Porque o Brasileirão ele é único, mas também com um certo tempero de loucura e também de disputa. Então, no mais é isso. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. No mais é isso e até o vídeo de amanhã.